Vamos colocar-nos em pé. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. O tema dessa noite é mundanismo, o mal da igreja no século 21. Mundanismo, o mal da igreja no século 21. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11 dizem assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa noite. Te louvamos, ó Deus, através das nossas vozes, intercedemos pelas questões que estão diante de nós e pela saúde de nossos irmãos. Obrigado, ó Deus, pela forma especial que tem cuidado dos irmãos dessa igreja. E agora que temos a tua palavra aberta diante de nós, nós rogamos que o Espírito Santo nos ilumine a mente e nos conduza a toda a verdade. E é na dependência dele que nós oramos, em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Mundanismo, o mal da igreja no século 21, e não só da igreja do século 21, mas da igreja desde que ela existe nesse mundo. O mundo sempre atentou contra a igreja, mas é triste observar que, conforme os anos foram passando, nesses quase 2000 anos da existência da igreja nesse mundo, o povo de Deus pareceu mais aberto a dar lugar às atitudes e às ações do mundo na sua vida. Nós podemos dizer que modas, costumes vêm e costumes vão, mas uma coisa continua sempre constante: cada um desses costumes tem deixado uma marca em todos os segmentos da cristandade em todas as épocas. Quando nós falamos de mundanismo, o que nós estamos falando sobre o mundanismo? Mundanismo é um modo como a igreja vive, age e acomoda-se aos padrões do mundo. Então, o mundanismo é a inclusão no nosso viver de padrões que não são nossos, de padrões que não são bíblicos, de padrões que não são de Deus, mas padrões que são deste mundo, que são temporários, que são passageiros e que são, por consequência, obra de Satanás. O mundanismo pode ser definido como um abandono da santidade em lugar daquilo que o mundo tem a nos dar. Como ele acontece? O mundanismo, e principalmente no nosso tempo, ele tem se dado nas igrejas, principalmente por uma razão. O Senhor claramente nos chamou a atenção sobre o joio no meio do trigo. E claramente o Senhor chamou a atenção sobre a presença de bodes em meio às ovelhas. No nosso tempo, cremos nós que há mais pessoas que se declaram crentes do que pessoas que realmente são crentes. Igrejas compostas por pessoas que realmente nunca entregaram suas vidas a Cristo, nunca tiveram uma mudança real de vida, se declaram cristãos e não o são. Nós chamamos isso de secularismo. O mundanismo tem, em todos os séculos, atacado a igreja, porque a igreja cai no erro de abandonar a doutrina que recebeu. Quanto menos Bíblia na igreja, mais o mundo. Esta é uma equação que nós não podemos apagar, irmãos. Quanto menos Bíblia há numa igreja, mais o mundo adentrará nela. Então os costumes mundanos são adotados na família, no emprego, na escola, no lazer e na vida dos filhos de Deus. Quanto menos Bíblia, mais daquilo que Satanás tem feito. E quais são as consequências disso? O crente perde a sua identidade de santo nesse mundo. As abominações entram na vida da igreja e dos crentes. E Jesus ocupa um lugar cada vez menor na igreja e na nossa vida. Por que o mundanismo é algo tão sério? Porque Jesus não reparte a sua casa com ninguém. Jesus não reparte a sua igreja com ninguém. No tempo ainda apostólico, o mundanismo se tornou algo tão sério, que das 7 cartas escritas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a última destas 7 cartas, escrita à igreja de Laodiceia, o mundanismo havia se tornado algo tão grave naquele mundo e naquela igreja, que Jesus disse assim:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que isso significa? Que havia uma igreja que Jesus estava do lado de fora. Nós conseguimos imaginar isso? Uma igreja onde Jesus esteja do lado de fora, batendo a porta para entrar. Pois o que aconteceu naquele tempo foi exatamente isso. A igreja adaptou-se tanto aos costumes do mundo, que Jesus então foi obrigado a retirar-se. Nós sabemos que, como crentes salvos em Cristo, o Senhor Jesus não vai retirar-se da nossa vida. O Espírito Santo não vai nos abandonar, mas nós podemos entristecê-lo ao adotar padrões que são deste mundo e não da palavra de Deus. Quando estudei a primeira carta de Coríntios com os irmãos, nós falamos desse capítulo 6, e eu vou repetir algumas coisas que no estudo da carta nós vimos. Os irmãos que estiveram no instituto também viram uma análise ainda mais pormenor ainda desses fatos. Mas é importante repeti-los para que nós cheguemos a uma conclusão a respeito dos males do mundanismo na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6, ele vai citar coisas extremamente importantes nesses versos, de versos 9 até 11. E esses versos 9 a 11, Paulo não tirou da imaginação dele. Paulo não tirou de alguma história que ele ouviu. Os versos 9 a 11 do capítulo 6 são uma descrição da sociedade em Corinto. Paulo descreveu aquilo que ele estava vendo. Paulo descreveu aquilo que ele estava encontrando na sociedade. E claramente ele diz assim: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Então Paulo, ele está aqui tirando uma foto da sociedade de Corinto. Ele está tirando uma foto e descrevendo a sociedade onde a igreja estava colocada ali em Corinto. Mas quando você acompanha a carta, você vê que todas essas características, uma por uma, haviam adentrado pela porta da igreja. Aquilo que a cidade era, a igreja se tornou. Aquilo que a cidade era, os crentes de alguma forma adotaram. Então a primeira carta aos Coríntios é importante por isso. Ela demonstra como pode crentes de uma igreja adotarem os valores da cidade onde eles estão. Ela mostra como pode os crentes e a própria igreja adotarem as características do lugar onde vivem. E foi isso que aconteceu com a igreja em Corinto. Eles adotaram o modo de vida da cidade. E Paulo teve que escrever essa carta para corrigir isso. Dizer, irmãos, não sejam assim. Não vivam dessa forma. Nós somos salvos para viver de uma forma completamente diferente das pessoas que estão nesse mundo. Nós somos tirados desse mundo. Cristo bem nos disse, nós somos aqueles que somos chamados para fora, formando a igreja, mas fisicamente continuamos nesse mundo. Jesus orou assim: não os peço que tires do mundo fisicamente, mas que o quê? Os salves do mal. Então é isso que o Senhor tem nos chamado, a viver uma vida de santidade em meio a um mundo tão podre. Paulo aqui, ele coloca 4 grupos de questões que aconteciam na cidade de Corinto e que estavam atingindo também a igreja em Corinto. E a primeira questão que Paulo coloca é a questão da imoralidade de Corinto, que estava atingindo também a igreja em Corinto. Ele usa 3 palavras para isso. Ele usa a palavra devassos, que é uma palavra, em diversas vezes eu já citei aos irmãos, é uma palavra que você pensa assim: olha, pastor, isso não é palavra para se usar na igreja, mas nossa Bíblia está usando. A palavra traduzida para isso é porneia, da onde nós tiramos a nossa palavra pornô ou pornográfico. A devassidão que ele está citando aqui refere-se a todas as formas de moralidade, do pecado na área sensual. Depois, quando ele usa a palavra adúlteros, ele refere-se à relação entre pessoas não casadas, a relação sexual ilícita. Quando ele usa a palavra efeminados, ele está se referindo aos homossexuais, como também a palavra sodomitas. Então, em 4 palavras, Paulo define o que estava acontecendo na cidade de Corinto. E é importante que nós pensemos num contexto histórico o que aconteceu ali. Em Corinto, irmãos, havia um templo, e o nome da deusa desse templo chegou até nós hoje. Você já ouviu falar em Afrodite? Já deve ter lido livros, algum contexto onde esse nome era usado.
Afrodite era exatamente a deusa, chama a deusa do amor, mas não era a deusa do prazer. E ela era muito famosa em todo o Império Romano. O templo, ou os templos de adoração de Afrodite em Corinto, nesses templos haviam mais de 1000 prostitutos e prostitutas cultuais, que usavam a prostituição como uma forma de adoração à deusa Afrodite. Então as pessoas iam ao templo e a prostituição era uma forma de adoração a essa deusa. A história nos revela que os filósofos que chegaram os seus nomes até o nosso tempo, eles viviam nessa prática de imoralidade, e não só nas imoralidades que Paulo citou, mas esses filósofos gregos, que tantos escritos chegaram ao nosso tempo, eram homens que praticavam abertamente a pedofilia. Então não havia nenhuma tranca, não havia nada, nenhum freio na imoralidade deles. Tudo que era imoral, eles praticavam. Entre eles, a castidade, a fidelidade do casamento não eram regras estabelecidas. E a sociedade grega era de tal forma moralmente corrompida, e essa corrupção foi herdada pelo Império Romano que o conquistou. Sendo que na estátua vista pelo rei Nabucodonosor nos dias do profeta Daniel, os pés em parte de ferro e em parte de barro, representam que o Império Romano era forte por um lado e fraco por outro. E a fraqueza do Império Romano era a imoralidade que tinha herdado do Império Grego. Uma cidade imoral. Corinto era uma cidade portuária. Haviam pessoas de todo mundo conhecido naquela época. E a imoralidade, então, corria frouxa, vamos dizer assim, na cidade. E, de certa forma, essa imoralidade também atingiu a igreja em Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, diz assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Paulo teve que dizer àqueles crentes: olha, as pessoas têm adorado aos seus deuses através da imoralidade. Ele está dizendo, nós não somos esse tipo de pessoa. Ele está dizendo, nós somos pessoas completamente diferentes disso. No capítulo 7, verso 2, Paulo diz: Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Diante do fato que a cultura em Corinto não valorizava o casamento, ele estava dizendo, olha, nós não somos esse tipo de pessoa. Nós valorizamos a fidelidade no casamento, aquilo que Deus estabeleceu. E dentro da igreja, no capítulo 5, é descrito um problema. Capítulo 5, verso 1 diz: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Um jovem, o pai então já estava no segundo casamento, havia casado com outra mulher, e esse jovem então tomou a esposa do seu pai, a sua madrasta. E o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja considerou isso tão normal que parece que ninguém se levantou contra isso. Que ninguém se levantou contra essa atitude. Ele diz, olha, nem em meio aos gentios nós vemos isso. Estamos vendo no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja havia adotado padrões mundanos. A igreja havia adotado um frouxo padrão de moralidade, porque via isso na cidade. Aquilo que havia na cidade estava sendo copiado dentro da igreja. Em segundo lugar, Paulo relata que a idolatria na cidade de Corinto atingiu também a igreja em Corinto. Ele usa uma palavra, idólatras, que é a junção de duas questões, ídolos mais serviço, ou seja, os assalariados dos ídolos. Corinto realmente era uma cidade idólatra. Haviam dezenas e dezenas de cultos a todo tipo de deuses e de templos a esses deuses. A idolatria estava arraigada dentro daquilo que era a sociedade em Corinto. Estava dentro desse fato. E um dos problemas que atingiu a igreja foi o fato que, no mercado da cidade, eles vendiam carne sacrificada a ídolos. O que eles faziam? Eles matavam os animais e antes de levar essa carne para venda, era uma carne que era oferecida aos ídolos. Então no mercado ela era vendida mais barata. E adivinha o que aconteceu? Começou a ter problema na igreja. Porque alguns irmãos estavam comprando essa carne mais barata e se alimentando dela, e outros irmãos consideravam que isso era pecado. No capítulo 10, verso 25, diz assim: Comei de tudo quanto se vende no açougue.
sem perguntar nada por causa da consciência. Paulo teve que falar com aqueles irmãos. Olha, compre lá e não pergunte de onde vem. No verso 27 ele diz: e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas alguns irmãos não encararam assim. E no capítulo 8 Paulo diz: porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. E Paulo teve que instruir os irmãos daquela igreja: olha, se isso for prejudicar alguém, não faz isso. Se isso for prejudicar alguém, não tome essa atitude. Se isso for de alguma forma prejudicar as pessoas, não faça parte disso. E ele diz assim no capítulo 10, verso 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fuja de tudo aquilo que é de parecer idólatra, de tudo aquilo que transparece culto dos deuses, de falsos deuses, e de tudo aquilo que não glorifica a Deus. Em terceiro lugar, Paulo falou da injustiça que atingiu a cidade em Corinto. Coisas injustas da sociedade em Corinto, que Paulo teve que tratar porque também atingiram a igreja. E olha só, ele diz 3 coisas. Ele fala de ladrões. Você já ouviu falar da palavra cleptomaníaco? Já ouviram? O que significa cleptomaníaco? Alguém que tem um hábito ou não é uma compulsão para roubar, para subtrair aquilo que é dos outros. Paulo usou exatamente essa palavra. Ele diz maldizente, pessoas que ofendem com palavras, provocam um mal-estar e dissensão, discussão entre as pessoas. E roubadores, o uso da força e da violência para roubar alguém. Em Corinto, eles tinham o hábito de formar grandes discussões na rua. Discussões que envolviam perto de 50 partidos filosóficos que haviam naquela cidade. Eles eram chamados os sofistas e retóricos. Eles iam às praças e discutiam seus pontos de vista. Algumas escolas possuíam seus líderes, e esses líderes eram reverenciados e seguidos. Alguns nomes que chegaram para nós: Sócrates, que os irmãos já devem ter ouvido, e Platão também. O tomar partido de um ou de outro lado era uma regra em Corinto, e as pessoas estavam acostumadas a isso. Daí você adivinha o que aconteceu na igreja. Quando Paulo então funda a igreja em Corinto, junta irmãos convertidos em Corinto, o que começa a acontecer? 1 Coríntios capítulo 1, versos 11 e 12 diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Era hábito na cidade tomar partido em prol de alguém. Quando eles chegaram na igreja e viram Paulo, e viram Pedro, e viram Apolo, não estavam vendo Cristo, mas conheciam o nome de Cristo, eles dividiram a igreja dessa forma, como a cidade costumava fazer. Olha, eu sou do partido de Paulo, eu sou do partido de Pedro, eu sou do partido de Apolo, e nós aqui que somos espirituais, somos do partido de Cristo. Copiaram exatamente o que a cidade fazia. Paulo diz assim no capítulo 4, verso 6: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, não vos ensoberbecendo, não vos orgulhando a favor de um contra o outro. Um dos costumes que havia em Corinto, e eles discutiam todas as coisas, e qualquer motivo de discussão era um motivo para litígio, para levar à justiça a alguém que houvesse falado alguma coisa que eu não concordasse. E este hábito de litígio e de agir assim entre os irmãos levou os irmãos da igreja a fazerem o mesmo. Tanto que no capítulo 6, verso 1, Paulo fala assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os justos? E ele completa no verso 7: na verdade já é realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então aquilo que acontecia na cidade, eles passaram a copiar dentro da igreja, também nessa questão de injustiça. Em quarto lugar, aquela cidade era composta e vivia em todo tipo de mau hábito, que foi sendo também assumido pelos novos crentes daquela cidade.
E aqui Paulo usa duas expressões. Ele diz avarentos, que é alguém que procura satisfazer o seu desejo a qualquer preço, e bêbados, que é o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Quem já ouviu falar no nome Baco? É chamado Deus do quê? Deus do vinho. Se você ir na Serra Gaúcha, algumas vinícolas têm uma estátua de Baco. E normalmente da boca dessa estátua jorra vinho. E as pessoas vão lá com as suas canecas e bebem naquele vinho. São feitas festas, não é, em homenagem a Baco. Naquele tempo em Corinto, Baco era um deus adorado por aquelas pessoas. E sabe qual é a forma que eles adoravam Baco? Se embebedando. Eles adoravam Baco através da embriaguez. Então, para você ser um adorador desse deus, falso deus Baco, você ia ao templo dele e você se embebedava. E adivinha o que a igreja fez? Adivinha o que aconteceu na igreja? Em 1 Coríntios capítulo 11, versos 20 a 22, Paulo diz assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Sabe o que os irmãos passaram a fazer? Quando celebravam o ágape, a festa do amor, a ceia do Senhor, eles determinavam determinado horário para a igreja se reunir. Aqueles que tinham posses chegavam antes e levavam comida em abundância e bebida em abundância. E Paulo diz claramente aqui: e assim um tem fome, porque eles comiam tudo, e o outro embriaga-se. A ceia do Senhor foi levada como motivo de embriaguez. Algo que havia na sociedade e que então adaptou-se à vida da igreja, e algo que a Bíblia chama de mundanismo, quando os crentes assumem a forma da sociedade onde eles vivem. Então, para concluir, nós temos que pensar algumas questões, pelo menos 3 delas. Primeiramente, ouvir a instrução e a exortação que o Senhor nos traz. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É a primeira coisa que Deus nos diz. A injustiça não é uma marca dos filhos de Deus. Se nós pensarmos, irmãos, quais características da sociedade de Goiânia nós temos trazido para a nossa vida? Quais características da sociedade de Goiás nós temos trazido para dentro da nossa igreja, através da nossa vida? Que forma de coisas que Deus não aprova na nossa sociedade, mas que nós estamos assumindo porque todo mundo faz, porque todo mundo é assim aqui. Pastor, em Goiás todas as pessoas são assim. Pastor, em Goiânia todos agem assim. Todos, irmãos, menos você, menos eu. Nós não entramos nesse todos, nós não fazemos parte desse todos, porque as pessoas fazem na nossa cidade, não significa que nós somos obrigados a fazer também. Porque elas vivem de determinado modo, não significa que nós devemos viver desse modo também. Em Deuteronômio 7,6 o Senhor diz: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Deus sempre exigiu de Israel que Israel não fosse semelhante a nenhum dos seus vizinhos. Ele disse desde o começo: vocês não vão ser como esse povo, vocês vão ser diferentes. Então, quando chega no Novo Testamento, o Senhor diz assim em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama a manifestar a sua luz e o seu poder em Goiânia. Deus nos chama a manifestar a sua luz e o seu poder na rua onde moramos, no bairro onde moramos. Deus nos chama a ser diferentes no nosso trabalho. Deus nos chama a ser diferentes na nossa escola. Deus nos chama a ser diferentes na nossa faculdade. Deus escolheu um povo para si, e Ele diz:
Nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe quando as pessoas vão ver que estão em trevas? Quando elas contemplarem a luz de Deus em nós. Em segundo lugar, o Senhor nos faz lembrar de nosso passado. Ele diz assim: e é o que alguns têm sido. Irmãos, é maravilhoso que a igreja é composta de pecadores. É maravilhoso que a igreja é composta de todo tipo de pecadores. Todos esses pecados que Paulo cita, todos esses pecados que a Bíblia cita, nós podemos ver na nossa vida. Você diz assim: pastor, eu nunca fiz isso ou aquilo. O pecado está presente, não importa em que área nós vamos dar lugar a ele ou não. E aquilo que acontecia na nossa vida antes de conhecermos a Cristo. Ele diz: e é o que alguns têm sido. Quando Jesus encontra em João 4 aquela mulher junto ao poço, ele diz assim: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Sabe o que Jesus fez com ela? Jesus falou para ela quais eram os problemas da vida dela, as dificuldades que ela tinha na sua vida. Mas Jesus não disse assim: agora você vai, tome um banho, abandone tudo isso, torne-se uma pessoa melhor e depois você vem a mim, então eu vou te abençoar. Não, Jesus disse: se tu soubesses quem te fala, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Sabe quando Jesus nos deu água viva? A mim e a você, quando nós estávamos afundados no lamaçal de pecado. Nós não podemos esquecer disso. Quando estávamos podres e destruídos pelo pecado, foi que o Senhor então nos resgatou. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Nenhum de nós é mais digno do que o outro. Pastor, eu nasci na igreja. Não significa nada, meu irmão. O preço que Jesus pagou na cruz por você é o mesmo. Nenhum de nós teve um preço maior do que o outro. Todos fomos resgatados pelo sangue de Cristo, pelo mesmo preço, pelo mesmo Salvador. E nenhum de nós pode se gloriar de nada. Jesus nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe até aqui. É o que alguns têm sido, ele tem dito. É o que vocês eram, mas Deus mudou essa realidade. Então Paulo termina dizendo: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo diz assim em Romanos 8,16, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o que vocês têm sido, mas haveis sido lavados e santificados. Vocês são filhos de Deus, conforme o Espírito Santo tem testificado aos vossos corações. Ele está dizendo o seguinte: um dia vocês foram iguais a eles, hoje vocês são diferentes. Então, Efésios 4:1, para encerrar, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andem de forma digna. Irmãos, uma boa forma de nós andarmos de forma digna dessa vocação é lembrarmos do seguinte: lembre-se sempre de onde o Senhor Jesus Cristo te tirou para te trazer aqui. Lembre-se sempre de quem você era antes de Jesus transformar a sua vida. Se você já nasceu nessa igreja, lembre-se do grande privilégio que Ele te deu em guardar a sua vida dessa forma até que você fosse trazido a Cristo. Seja grato a Deus por aquilo que Ele fez por você. A espiritualidade de um crente também se mede pela gratidão do coração dele. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados e santificados em nome de Cristo. Por que nós dizemos não ao mundanismo? Porque nós sabemos que foi o grande amor de Deus que nos tirou de lá, e nós não queremos voltar. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Nós temos hoje